alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos o nosso objeto de conhecimento, que é a geração de 1930, e o nosso detalhamento, escritores da segunda fase do modernismo brasileiro, Jorge Amado e José Lins do Rego. Então, gente, vamos à nossa aula? Gente, nesta aula nós vamos falar sobre o modernismo, especificamente a segunda fase. Lembrando que este movimento chamado de modernismo vem desde a Semana de Arte Moderna, depois passa pela primeira geração com os autores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, entre outros, e agora nós temos o momento da segunda fase do modernismo, sobretudo com Jorge Amado e José Lins do Rego. E a gente vai entender um pouquinho o que é a segunda fase do modernismo no Brasil. Acompanhem comigo. Então nós temos aí, ó, do ponto de vista da história do gosto, os anos de 1930 e 1940 se caracterizam pela aceitação, veja que a palavra está destacada porque você precisa guardar essa informação, crescente das obras e do espírito modernista, que passam a fazer parte da cultura e a dar cada vez mais o tom, né? Esse tom de fato modernista. Se os anos de 1920 foram de luta modernista, afinal estavam buscando a identidade brasileira, não é? Tanto que nós temos ali a chamada de fase heróica, essa primeira parte do modernismo, ou esse primeiro momento. Nós vamos ter agora, nos anos de 1930 e 1940, a modernização geral, isso em sentido lato, ou seja, em sentido amplo. No todo, a gente vai ter a consolidação desse movimento, desde as ciências até as artes. Continuando, passando pelo ensino, a edição, a crítica, a produção literária. Os grandes modernistas que mencionamos, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, bem como Manuel Bandeira, continuam ativos nessa fase e publicam obras importantes, enquanto os mais moços extraem em livro pela altura de 1930, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, ele escreve um poema que trata da situação que estava acontecendo à época ali, o boom da Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos regimes totalitaristas, enfim, que estamos de mãos dadas, não é? Ele fala que o mundo, inclusive, ele não consegue segurar com as mãos, não é? E ele fala a respeito dessas reflexões aí, justamente focando a situação da época. A gente vai tratar disso um pouquinho depois, tá bom? Continuando. Nós temos aí os novos contextos dentro do modernismo e esses contextos vão querer aí, né, vão exigir novas atitudes. Nós vamos ter o que de contexto histórico nesse período? Primeiro, o Brasil e o mundo durante a década de 1930. Nós vamos ter primeiramente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a gente vai já entender o que foi que aconteceu de fato. Depois nós vamos ter a crise na agricultura, a ascensão do nazifascismo e a ditadura Vargas aqui no Brasil, né? Então vamos só entender esses contextos históricos aí. Primeiro a gente tem a quebra da Bolsa de Valores, não é? Houve tanta demanda, tanto gasto que, digamos assim, o mercado não aguentou isso e então houve a quebra da Bolsa de Valores. Tanto que isso gerou um desemprego e aí nós tivemos a depressão de 1929, não é, gente? Por causa dessa situação aí. Já que houve essa desilusão, sobretudo a desilusão com a democracia, as pessoas passaram a acreditar que a democracia não era um bom regime, não era a solução para o mundo, vem à tona aí a questão dos regimes totalitaristas, não é? Sobretudo o fascismo com Mussolini lá na Itália e o nazismo com Hitler lá na Alemanha. E aí o que acontece? Esses caras começam a colocar, sobretudo depois da Segunda Guerra, que eles são a solução para a situação da época. Então a gente começa a ter um apoio por parte da população em relação a esses regimes, tá bom?
nós vamos ter a crise da política café com leite aqui no Brasil, já que houve a industrialização aí de São Paulo, sobretudo, o que acontece? A política café com leite começa a ter essa crise aí, sobretudo, não é? E devido a essa crise, nós vamos ter no Brasil a ditadura Vargas, né? O governo de Getúlio Vargas vindo aí com tudo para então se assumir como uma solução em relação à crise que estava havendo aí. Essa crise também se dá, gente, na política café com leite, não só por causa do regime como um todo, mas porque como o Brasil exportava os materiais, os produtos, e nós tivemos a bolsa, não é, ali quebrada, isso vai influenciar também no Brasil, e então vem a crise, de fato, nesse sistema político, tá bom? Mas para explicar melhor, agora eu vou chamar o professor Artemison, professor de História, que ele vai fazer uma contextualização melhor que eu, e aí a gente volta a falar de literatura. Olá, eu sou o professor Artemison Montanha do componente de História. Estou aqui para a gente bater um papo breve sobre um período que é conhecido como período entre guerras, que se inicia aí após a Primeira Guerra Mundial e termina ali com o início da Segunda. Ou seja, nós estamos falando aí de 1918 a 1945. A primeira coisa que nós temos que entender é que nesse chamado período entre guerras, a Europa ficou arrasada ali por conta da Primeira Guerra Mundial. Mas a desgraça de um é a alegria de outros, como diz o ditado. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, nesse momento, acabou por se transformar o país que mais exportava produtos no mundo. Ou seja, a Europa arrasada, destruída, suas indústrias acabaram falindo, fechando, sendo destruídas por conta da guerra. É nesse momento que os Estados Unidos pegam um hype extremo de crescimento industrial e exporta os seus produtos para onde? Adivinha? Exato, para a Europa e para outros países do mundo também, dando origem a um crescimento econômico muito acelerado. E claro que isso explodiu a economia americana, explodiu no bom sentido de crescimento. No entanto, com esse crescimento da economia, nós vamos ter também muita especulação financeira sendo feita a todo momento, além de uma questão de superprodução dessas indústrias, tá bom? Então chegou um certo momento em que a indústria produziu tanto, mas não tinha mais para quem exportar. Então isso vai acabar gerando uma chamada crise de superprodução. Não tinha para quem mandar esses produtos. Por conta disso, da especulação financeira e também da crise de superprodução que se abateu, nós vamos ter em 24 de outubro de 1929, a chamada crise de 29, também chamada de quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash, dando origem à chamada Grande Depressão, que vai ser justamente esse momento em que a Bolsa quebra, gerando essa crise econômica, que vai ser um golpe no sistema capitalista no momento, e claro também que isso vai afetar diversas outras nações. Claro que a Europa, afetada por conta disso, vai começar a sofrer não só por conta da economia, como também nesse momento que nós vamos começar a observar o surgimento de alguns movimentos chamados de movimentos totalitários. A exemplo que nós podemos citar por questão do momento, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né? Brasil também vai ser afetado de modo muito grande, porque nesse momento o Brasil era um grande produtor de café, ainda produz até hoje, mas naquele momento o carro-chefe da economia brasileira era a produção cafeeira. Então, logicamente, que a cafeicultura brasileira, a agricultura baseada no café vai sofrer por conta disso, porque vai ter também uma superprodução de café, mas não tinha mais compradores que pudessem consumir esse café. Não é porque os Estados Unidos era quem consumia em cerca de 70% da produção brasileira de café naquele momento. E isso, claro, que vai trazer um grande processo de desestabilização econômica e política também no Brasil. E é justamente nesse clima de instabilidade econômica e política que nós vamos ter surgindo nesse momento aí a figura de Getúlio Vargas em um movimento que vai ser conhecido como Revolução de 1930, onde ele vai governar por 15 anos de 1930 até 1945, sendo dividido em 3 fases, sendo que aqui nos interessa nesse momento aqui é a chamada de Estado Novo, a fase chamada de Estado Novo. Então, queridos, eu espero ter contribuído com vocês nesse momento, tá? E até uma próxima.
Então, gente, como eu já havia falado e o professor Artemis explicou bem melhor que eu, não é? Essa questão do contexto histórico, isso vai afetar a literatura, afinal os textos vão começar a fazer críticas a essas situações, a esses sistemas, a esses regimes totalitários, por exemplo, e isso vai se mostrar, claro, dentro das, digamos, temáticas das obras do modernismo, especificamente na segunda fase. Então, agora a gente vai ver como esses autores aí faziam a produção nesse período. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Olha o que diz: modernismo no Brasil, como os autores desta fase produziram. A segunda geração modernista, ou geração de 30, foi considerada a fase áurea, ou seja, digamos, de maior destaque do modernismo brasileiro. O nacionalismo crítico que caracterizou a primeira geração foi superado. Agora os autores passam a refletir sobre o mundo contemporâneo, sobre o sentir de estar no mundo. Afinal, a situação cultural, a situação histórica afeta o ser humano e isso vai se refletir nas obras também. Continuando, deseja-se compreender a relação entre indivíduo e sociedade. Assim, a segunda geração ficou caracterizada por uma produção com forte dimensão social. Ok? Então essa, digamos, é a máxima da segunda fase. E agora a gente vai entender, né, outros processos dentro do modernismo, porque o modernismo na segunda fase se dividiu, digamos, em duas formas. A primeira forma nós vamos ter a poesia e a segunda forma a prosa. A poesia, como vocês já sabem, é aquele texto, né, em forma de poema. E aí nós vamos ter a liberdade temática, o autor vai trabalhar de temas, os temas que ele desejar, só que, claro, refletindo o indivíduo, como ele se vê no mundo e como ele está no mundo. E por esse motivo eu falei lá no início do Carlos Drummond de Andrade. E ele traz um poema justamente sobre essa questão aí, sobre o momento vivenciado. Depois nós vamos ter o gosto da expressão atualizada ou inventiva. Então nós temos esse primeiro momento que é a poesia. Agora nós temos o segundo momento ainda dessa fase, que é a prosa. Vejam aí comigo. Nós temos primeiro o interesse por temas nacionais. Percebam que o contexto histórico está meio que cercando a literatura nesta época, porque vai ter o interesse por temas nacionais. Depois nós vamos ter a busca por uma linguagem mais brasileira. Lembrem-se de que nós, né, estávamos lá na primeira fase buscando essa identidade brasileira, essa linguagem brasileira, esse falar brasileiro, e aqui, digamos, vai se destrinchar de fato. Terceiro, nós vamos ter o interesse pela vida cotidiana. E, por fim, nós vamos ter uma arte engajada, o neorrealismo. O que seria isso? É uma história que tem a ver com a realidade, por isso se chama de neorrealismo. Até porque nós tivemos o período literário chamado de realismo, né? Nós víamos a realidade brasileira, mas não como nós vemos agora no modernismo, não é? Nós tínhamos críticas lá e tudo mais, só que ainda de uma forma velada, digamos assim. Agora não, nós vamos ter de forma clara, ok? E nós vamos ter essa crítica aí de forma mais visível, tá bom? E nós temos o nosso primeiro autor, que é José Lins do Rego, e eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Ele foi um escritor que nasceu na região canavieira da Paraíba. Quando a gente fala de região canavieira, é uma região que produz cana-de-açúcar. Então, ele nasceu nessa região, tanto que ele era de uma família da aristocracia, e ele vai ter essa vivência dentro desses engenhos de cana-de-açúcar, e essa situação vai se refletir na literatura, nos textos em que ele está ali, digamos, produzindo as suas ideias, e vamos continuar a falar a respeito dele aí. Registrando aspectos de sua infância em alguns dos romances que escreveu. Como eu bem disse, como ele nasceu, né, viveu esse meio do engenho, isso vai se refletir, mas de forma crítica, nos romances. Vale lembrar que a gente está falando de romance aqui, um texto que é extenso, que apresenta capítulos. Não é o romance de Romeu e Julieta, tá bom? A gente está falando de um romance, um gênero, né, textual que produz aí uma história de longa extensão, digamos assim, tá bom? Continuando,
Os quais tiveram caráter regionalista e ficaram conhecidos como ciclo da cana-de-açúcar. Como eu bem disse, a vivência dessa infância dele vai se refletir nas obras, e aí a gente vai ter essas obras conhecidas como ciclo da cana-de-açúcar. Afinal, todas as obras dele vão se voltar para essa temática de forma crítica, mostrando como que as pessoas que eram escravizadas viviam em relação aos seus senhores. E agora a gente vai entender as características do José Lins do Rego. Então, gente, vamos entender as características aí. As obras do autor apresentam traços autobiográficos, como eu disse. Se ele vivenciou isso, essa questão vai se refletir nas suas obras, por isso que é autobiográfico, tá bom? Nós vamos ter uma crítica sociopolítica, como eu havia dito. Ele mostra a relação do escravizado em relação àquele que manda, que escraviza. E ele vai mostrando como se estruturam essas relações sociais, essas, na verdade, relações de poder, tá bom? Nós vamos ter uma característica forte do regionalismo, afinal, essa questão da cana-de-açúcar como eu posso dizer, forte no Nordeste, e aí por isso que nós temos esse foco regionalista. Claro que depois esse processo que é feito com a mão, manufatura, vai ser depois substituído pela indústria, pelas máquinas, tá bom? Nós vamos ter uma linguagem objetiva e realista, portanto, não apresenta qualquer forma de idealização. É como dizem, verdade nua e crua. De fato, a gente vai falar da realidade sem idealizar nada. Continuando, nós vamos ter o determinismo, principalmente associado ao espaço da narrativa. O determinismo é aquela teoria que diz assim, que o ambiente te molda. Então, se você vive num ambiente que apresenta certas características, automaticamente, consequentemente, você vai ter essas características. E é basicamente isso que ele mostra, né? Essas questões, você vive nesse ambiente, então automaticamente você vai produzir determinados comportamentos, determinados pensamentos, tá bom? E nós vamos ter a valorização dos costumes regionais e da linguagem coloquial. Continuando, o narrador apresenta um olhar crítico sobre a realidade brasileira no final do século XIX e no início do século XX. Afinal, nesse período, podemos dizer que o ciclo da cana-de-açúcar estava em declínio justamente por causa da industrialização. Então, é por isso que nós temos aí esse olhar crítico fazendo essa relação entre os dois séculos aí, o fim do século XIX e o início do século XX. Agora, para a gente entender isso melhor, eu quero que vocês acompanhem comigo o trecho de uma obra aí. Era um menino triste. Gostava de saltar com os meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda a parte. Mas, no fundo, era um menino triste. Às vezes, dava para pensar comigo mesmo. E solitário andava por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. Pensava então naquilo que junto de gente eu não podia pensar. Já estava no engenho há mais de 4 anos. Mudara muito desde que viera de Recife. Para o ano, diziam, iria para o colégio. E o que seria esse colégio? Os meus primos contavam tanta coisa de lá, de um diretor medonho, de bancas, de castigos, de recreios, de exercícios militares, que me deixavam mesmo com vontade de ir com eles. Mas o engenho tinha tudo para mim. Tia Maria tomava conta de mim como se fosse mãe, e a lembrança de minha mãe enchia os meus retiros de cinza. Por que morrera ela? E de meu pai, por que não me davam notícias? Quando perguntava por ele, afirmavam que estava doente no hospital. E o hospital ia ficando assim, um lugar de onde não se voltava mais. Via gente do engenho que ia para lá, com carta do meu avô, não retornar nunca. E as negras, quando falavam do hospital, mudavam a voz. Foi para o hospital? Queriam dizer que foi morrer. Então percebam aí que realmente parece que o autor está falando de si mesmo. E é por esse motivo que as obras do José apresentam essas características autobiográficas. Mas perceba que ele vai falando do engenho de uma maneira um pouco triste, um pouco dizendo assim, olha, a realidade parece ser bonita, mas não é. Então nós vamos ter a narrativa aí que se dá em primeira pessoa, não é? E o menino Carlos conta suas peripécias no engenho. E retrata fielmente a vida de todos aqueles que
povoavam as fazendas que cultivavam cana-de-açúcar, como eu já havia explicado. No decorrer da narrativa, Carlos revela seus pensamentos, sentimentos e descobertas com relação à vida no engenho, tanto que ele fala ali, né, com um tom triste a respeito das situações e das pessoas, sobretudo quando ele cita o seu pai. E a perda da sua ingenuidade de criança, ou seja, ele não vê o mundo como uma criança, ele vê já como uma pessoa adulta, afinal a realidade em que ele vivia já fazia com que ele fosse dessa forma. Além disso, o livro tem um fundo autobiográfico, já que em muitas passagens o autor traz recordações da própria infância e da adolescência, tá bom? Então, essa obra aí é o que nós chamamos O Menino de Engenho. Agora a gente vai conhecer outro autor desse período e eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós temos agora o Jorge Amado, gente, que é um escritor baiano e ele teve aí, né, no início da sua carreira literária, obras que se voltam aí para o engajamento claro e esse engajamento se volta aí para o social e político. Então, olha o que diz. O escritor baiano escreveu no início de sua carreira literária obras de claro engajamento social e político. Então a gente vai perceber isso, sobretudo na obra que é a mais famosa, Capitães de Areia, e a gente vai perceber que realmente existe essa crítica de engajamento social e político. Ele mostra como as políticas públicas não funcionavam, embora existissem. Claro que antigamente não se existiam tantas políticas como hoje, mas mesmo assim ele fazia essa crítica dizendo, olha, existem as políticas públicas, existe um sistema aí que diz que está pelo povo, mas na verdade não está. Vamos agora conhecer as características desse autor aí, acompanhem comigo. Então nós temos aí crítica sociopolítica, o combate ao autoritarismo, tanto que a gente vai perceber isso na obra Capitães de Areia, que ele fala justamente de pessoas ali, depois vocês vão acompanhar comigo, que tinham esse comportamento autoritário em relação às crianças que eram, digamos ali, de rua, não é? E ele mostra justamente o comportamento dessas pessoas, então ele faz uma crítica a esse comportamento autoritarista. Nós vamos ter a presença do realismo ou neorrealismo, como eu havia explicado, é essa aproximação total com a realidade mesmo, é como se eu estivesse falando da situação para você. Nós vamos ter engajamento político, ele tem um posicionamento político muito claro nos seus textos, continuando. Nós vamos ter o antirromantismo, nada de idealizar a realidade crua e nua é esta mesma, e não tem outro ponto, digamos assim. Ele vai ter um ponto de vista parcial, ou seja, ele vai mostrar de fato o seu posicionamento, a sua visão, a sua perspectiva. Nós vamos ter a presença do regionalismo ou neorregionalismo, sobretudo em relação à Bahia. Ele vai mostrar essas características desse ambiente aí, como que esse ambiente era, a época em que foi escrito. Nós vamos ter a valorização do espaço narrativo, tanto que se você faz a leitura do livro, né, da obra Capitães de Areia, você percebe como que o espaço é descrito, é narrado. Ele mostra como cada parte tem uma relação com cada personagem do texto, tá bom? Nós vamos ter novamente o determinismo, né? Se você faz parte daquele meio, automaticamente você se torna também um ser que tem características daquele meio. Nós vamos ter uma linguagem simples, e isso é fato, quando você faz a leitura do texto, você percebe que o texto é muito simples, não é? Nós vamos ter uma leitura que parte aí para uma narrativa dinâmica, essa narrativa que tem um início, meio e fim, parece que ela tem uma sequência tão boa que você, quando se percebe, nossa, já estou no fim do texto. E nós vamos ter o cunho ideológico, né? Ele mostrando ali, digamos, a ideologia em quem ele de fato acredita, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo um pouquinho do trecho aí da obra Capitães de Areia para vocês perceberem essas características. Sem pernas, queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse esquecer o defeito físico e os muitos anos. Talvez tivesse sido apenas meses ou semanas, mas para ele seriam sempre longos anos, que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera na casa de um padeiro a quem chamava meu padrinho e que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome,
Um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho, uma mão que passe sobre os seus olhos e que faça com que ele possa se esquecer daquela noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada canto estava com a borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas desapareceram. Mas, de dentro dele, nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um animal perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo, e a borracha unia nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito. Depois, não se sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão. Sangrava. Ainda hoje ouve como os soldados riam e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto. Depois encontrou os capitães da areia. Não tardou a se destacar, porque sabia como nenhum afetar uma grande dor e assim conseguir enganar senhoras, cujas casas eram depois visitadas pelo grupo, já ciente de todos os lugares onde havia objetos de valor e de todos os hábitos da casa. E o sem pernas tinha a verdadeira satisfação ao pensar em quanto o xingariam aquelas senhoras que o haviam tomado por um pobre órfão. Assim se vingava, porque seu coração estava cheio de ódio. Então percebam aí que, de fato, existe essa crítica em relação ao comportamento autoritário das pessoas, e ele traz uma característica que é o determinismo, não é? Se eu tenho esse ambiente opressor, eu vou me vingar. Isso ele fala claramente no final do trecho aí que vocês perceberam, não é? É uma linguagem simples, como nós havíamos falado, enfim, as características do Jorge Amado estão presentes de fato nas suas obras, né? E aí nós temos a obra Capitães de Areia, que é ambientada em Salvador, capital do estado da Bahia, mostra, portanto, a realidade de um ambiente urbano da primeira metade do século XX, vocês percebem aí o comportamento das pessoas, o ambiente, não é? Às vésperas da decretação do Estado Novo em 1937. O Estado Novo, período em que o Getúlio Vargas diz assim, não, agora só eu posso ser o presidente do país, não é, gente? Os Capitães da Areia são meninos em situação de rua que vivem num trapiche, né, que seria o local ali em que se guardam coisas para serem exportadas. Eles sobrevivem por meio de furtos e se comportam precocemente como adultos. Perceba que essas situações, elas advêm justamente por causa do ambiente. Se o ambiente me faz ser assim, eu vou ser assim, o próprio determinismo, não é? O líder do grupo é Pedro Bala, um jovem de 15 anos, que tem uma cicatriz no rosto, filho de estivador, chamado pelos seus companheiros de loiro, que morreu durante uma greve. Então, esse contexto aí faz com que ele, de fato, né, se vingue e tal. Isso é mostrado logo no fim do trecho apresentado. E eles são vistos pela sociedade como perigosos e, portanto, são procurados pela polícia e têm a intenção de colocar em reformatórios. Perceba que esse contexto opressor, já que eles não estão, digamos assim, funcionando para a sociedade, vamos colocar em reformatórios, vamos ter esse comportamento autoritário, opressor em relação a esses garotos, tá bom? E eles são vítimas dessa violência, não é, gente? Mas entre os meninos do grupo recebem destaque na obra os personagens Pedro Bala, Dora, Sem Pernas, Boa Vida, Volta Seca, João Grande, Professor, Gato, Pirulito e Banandão. E aí vocês percebem, quando você, no caso, faz a leitura da obra, que esses nomes que eles recebem têm uma relação com o contexto em que eles vivem, tem uma relação com o contexto familiar e eles agem da forma que o ambiente diz que é para eles, de fato, reagirem, tá bom, gente? Eu sei que foi muita informação, muita coisa a ser dita aqui, não é? Mas eu espero que você aí do outro lado tenha entendido e eu fico por aqui.